Fala pessoal, espero que estejam todos muito bem. Na aula de hoje nós vamos estudar o que é uma função afim e como identificar uma função afim. A função afim também pode ser chamada de função polinomial do primeiro grau. E ela tem esse formato aqui, f de x igual a ax mais b, ou esse formato aqui de baixo, y igual a ax mais b. Ó. Pode ser assim ou assim, as duas formas estão certas. Você pode chamar de f de x ou de y, e tem outras letras também. Não se apeguem somente a essas letras, f de x ou y. Pode ser g de x, f de t, e assim por diante. Mas, em princípio, vamos estudar com essas letras, f de x e y. O mais importante é você entender que uma função, qualquer função, função afim, função do primeiro grau, segundo grau, função trigonométrica, logaritmo, exponencial, qualquer função possui variáveis e constantes. Aqui no caso da função f de x igual a x mais b, as variáveis são o f de x e o x. Aqui na segunda, as variáveis são o y e o x. Variáveis são valores que variam, ou seja, valores que podem assumir qualquer valor. Então, essas funções, o x pode ter qualquer valor, infinitos valores, e dependendo do valor de x, nós vamos ter um f de x ou um y correspondente. Ou seja, então o y ou o f de x também pode ter qualquer valor, infinitos valores. Já as constantes, que no caso o a e o b, são valores fixos. Em uma função específica, o a sempre vai ter o mesmo valor, independente de qual seja o valor de x e de y, e o b também sempre tem aquele valor específico, independente de quanto seja o x ou o y. O a é chamado de coeficiente angular, e o b é chamado de coeficiente linear ou termo independente. Olha. E uma coisa muito importante, o a, aqui, ele deve ser diferente de zero. Se o a for igual a zero, então não é uma função de primeiro grau, não é uma função afim. Caso b seja igual a zero, tudo bem, esse termo vai zerar, a função vai ficar só ax, continua sendo uma função afim. Agora, se o a for diferente de zero, aí já não é uma função afim. E como que nós fazemos para identificar uma função afim? Uma função afim é a função em que o maior expoente da variável, nesse caso aqui o x, é 1. Qualquer letra, quando não tem nenhum expoente aqui em cima, a gente entende que o expoente é igual a 1. Então, vou botar aqui, ó, o expoente desse x é 1, o expoente do x aqui de baixo, ó, também é 1. Como nós omitimos o número, a gente sabe que é 1. E se o maior expoente da variável for 1, a gente sabe que se trata de uma função de primeiro grau. E se tivesse aqui, no caso dessa função, olha, mais x ao quadrado, aí já não seria uma função polinomial de primeiro grau ou uma função afim. Por quê? Embora aqui nós temos um expoente 1, aqui nós temos um expoente maior do que 1, que é 2. Aqui já se trata de uma função de segundo grau ou função quadrática. Mas não é o caso, não é isso que nós estamos estudando na aula de hoje. Então, vamos ver aqui como identificar algumas funções afim. Dá um pause no vídeo e tenta identificar quais dessas funções são afim ou não, e eu já vou voltar com a resposta. Bom, vamos lá. Você conseguiu? Identificou quais funções são afim ou não? Coloca aí nos comentários se você acertou ou errou. Vamos lá. Essa primeira função aqui, f de x igual a x mais 2. Ela é uma função afim, sim ou não? O maior expoente da variável aqui, no caso x, é 1. Se o maior expoente é 1, ela é sim uma função afim. Vamos ver aqui a letra b. Mas antes disso, se você está assistindo esse vídeo até aqui é porque eu te ajudei de alguma forma. E a forma que você pode retribuir, contribuir com o meu trabalho é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui. Não custa nada para você, é só um clique e para mim vai ajudar muito. Eu conto com a sua ajuda, gente. Vamos lá. Nós vemos aqui que o maior expoente é um 2, olha. Se o maior expoente é um 2, ó, isso aqui não é uma função de primeiro grau, é uma função de segundo grau. E aqui na de cima, como ela é uma função de primeiro grau, eu vou botar um certo aqui, um Czinho aqui de certo. E essa daqui, a letra C, o maior expoente da variável é 1. Maior expoente da variável. Se nesse 3 aqui eu tivesse 3 elevado a 7, ela seria sim uma função de primeiro grau, porque o que vale é o expoente aqui, ó, do x. No caso, o expoente do x é 1. Então, essa função ela é sim uma função do primeiro grau. E essa daqui, a letra D?
nós temos aqui um x elevado a 1, quando não tem nada elevado a 1, mas nós temos aqui um x elevado a 3. Então, isso daqui é uma função polinomial de terceiro grau, não é uma função de segundo grau. Então, essa daqui está fora, não é uma função de segundo grau. E aqui a letra E, y igual a 2x menos 1, tudo isso sobre x. Nesse caso, nós temos um x aqui, olha, no denominador, na parte de baixo da fração. De acordo com as regrinhas de potenciação, nós sabemos que esse x ele pode sair daqui de baixo e subir multiplicando tudo que está aqui em cima e invertendo o sinal do expoente. No caso, o expoente é 1, vai subir multiplicando e virando menos 1. Ele sai daqui de baixo e sobe com o expoente menos 1, de acordo com as regras de potenciação. Aqui no canal tem um vídeo super enxuto, muito bom, que eu falo de regras de potenciação. Vou deixar em cima nos cards para vocês. Então vamos lá. Se aqui nós temos um expoente menos 1, então não se trata de uma função de primeiro grau. Aqui não é uma função de primeiro grau. Então a letra E não é uma função de primeiro grau. E aqui a letra F é uma função de primeiro grau ou não? O fato disso aqui estar invertido, o B está na frente, o A está aqui, não tem nada a ver. Continua sendo sim uma função de primeiro grau. Então a letra F é uma função de primeiro grau. E a letra G? No caso da letra G, a gente só tem 3x. Cadê o termo independente, o B? O B, no caso, é igual a zero. Quando a gente omite, significa que aqui tem um B que é igual a zero. E como nós vimos lá no começo, se o A for igual a zero, não se trata de uma função de primeiro grau. Mas o B sendo igual a zero, pode sim ser uma função de primeiro grau. E uma outra coisa também muito interessante, gente. Aqui nós temos um radical. Radical é o nome desse símbolo que eu desenhei, da raiz, vem da radiciação. Aqui dentro da radical, nós temos o radicando. No caso aqui eu botei o valor igual a 9, o radicando. E aqui em cima, nessa parte aqui, que é o que interessa a gente agora, tem o expoente. Vamos dizer que o expoente seja menos 2. Então aqui nós temos um expoente negativo. Você sabe o que acontece? Como fica essa operação quando o expoente é negativo? Eu estou deixando aqui à esquerda da tela um vídeo em que eu ensino como resolver esse tipo de conta quando o expoente é negativo. E estou deixando aqui à direita um vídeo que o YouTube escolheu de modo personalizado, especialmente para você. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, gente!